Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o último vídeo, né, referente à caixa de redução. A gente ia fechar no último vídeo, mas aí, para não ficar com tanta informação, a gente acabou estendendo um pouco mais, então aí fica com 4 vídeos, tá bom? Bom, vamos lá para o exemplo, para não ficar tão extenso. Nesse caso aqui, um exemplo com o fuso com 3 entradas. Então, eu já vou colocar aqui os dados. 3 entradas do fuso. 3 entradas do fuso, a coroa, levando em consideração aí 40... Z40, né? Tomando como referência aí a geometria de um círculo completo. A engrenagem aqui menor Z20, essa aqui maior Z60, Z60 e vamos lá para o cálculo, né? Primeiro, a relação de redução, vou botar aqui parte 1. Redução das engrenagens. Nesse caso aí a gente tem Z60, a engrenagem movida, dividido por Z20, que é no caso a engrenagem motora, que nesse caso aí vai dar 3. Então 3 aí é a relação de redução, né, dessa engrenagem aqui menor, né, para maior. Beleza, então tem essa primeira relação de redução. Isso significa o quê? Né? Significa, vou verificar aqui a parte 2, ângulo do manípulo, né, do volante, 360 dividido por 3, que nesse caso aí vai dar 120 graus. Né? Então, na prática aqui, quando você der um giro no volante, você vai ter 120 graus de deslocamento nessa engrenagem maior. Beleza, 120 graus. O que é que a gente vai fazer agora? Vou pegar aqui, ó. Esse deslocamento 120, vou botar aqui ângulo da coroa, 120 dividido pelo número de dentes da coroa, 120 dividido por 40. 120 dividido por 40 vai dar igual a 3 graus. Igual a 3 graus. Beleza. Só que você tem o número de entradas. Então, o que acontece? Esse grau de deslocamento ele é multiplicado por 3. Né? Então, aqui, parte 4, você vai ter 3 graus multiplicado por 3, que vai dar 9 graus. Então, seriam 9 graus aí de deslocamento, né, da coroa. Por que 9 graus? O que é que você tem que entender é o seguinte. Quando você dá uma volta completa no fuso, onde você tem 3 entradas, ou seja, 3 filetes segmentados, significa o seguinte. Uma volta completa, os 3 filetes eles vão deslocar. Então, o que é que acontece? Esses 3 filetes eles vão impulsionar um dente da engrenagem. Então, se ele tem um deslocamento antes de apenas um passo, né, como se ele tivesse o deslocamento ali por 3. Então, se ele deslocava 3 graus antes, ele agora vai deslocar 3 vezes esse valor. Aí você diz, poxa, mas porque é um sistema de redução, ele faz uma ampliação. Né? Isso é muito comum, né? Sistemas de redução de coroa e sem fim, né? Quando você acaba tendo a necessidade de ter um avanço, né, um pouco maior do que a relação de redução final. Né? Principalmente quando se utiliza ali sistema de inversor de frequência, né? Acaba sendo bem interessante esse uso, né? Então você acaba tendo uma relação ali de deslocamento considerável. Na prática, vamos analisar o seguinte. Se não tivesse 3 entradas, fosse apenas uma entrada, e essa relação de redução para chegar em 9 graus ela dependesse do número de dentes da engrenagem, o que é que acontece? A gente teria que ter 40 dividido por 3, né? Se a gente fizer aí 40 dividido por 3, dá aproximadamente 13,3, ou seja, 13,3 dentes, né? Se a gente tivesse ali uma só entrada para chegar ali a 9 graus, né? Do jeito como está aí o sistema. Né? Então aí você chegaria a essa condição final, aproximadamente, né? dos 9 graus ali de deslocamento. Né? Então essas 3 entradas ela faz com que diminua também o número de dentes da coroa. Né? Então, exemplo, vamos supor que fosse 2 entradas aí para uma coroa com 40 dentes.
né? Vamos supor que a gente fosse olhar ali só a coroa e o fuso, né? Vamos olhar só coroa e fuso. Vou aumentar aqui. Então, exemplo, nesse caso, vamos supor que o fuso ele tivesse 2 entradas, a coroa tivesse 40 dentes. Né? Se o fuso ele tivesse somente uma entrada, essa relação de redução seria o quê? I igual 40. Um fuso com uma entrada, 40 dentes. Um fuso com 2 entradas e 40 dentes, você teria a relação de redução I igual a 20. Né? I igual a 20. Porque você teria a redução dos dentes e teria ainda o valor multiplicado por 2, por causa do número de dentes, número de entradas do fuso. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queiro uma relação de redução I20 com o fuso com uma entrada. Quantos dentes a coroa deveria ter? Metade, ou seja, se ela tinha 40 dentes, ela iria cair para 20 dentes. Aí você diz, então por que não faz uma com 20 dentes ao invés de 40? Quando você diminui o número de dentes, proporcionalmente você diminui o diâmetro, né, da coroa. Quando você diminui o diâmetro da coroa, diminui o torque. Né? Então é outro detalhe aí importante quando se utiliza mais de um dente. Você mantém o torque porque o deslocamento do centro da coroa em relação à linha motriz de acionamento, né? A linha motriz de acionamento ele fica o mesmo, independente ali do número de filetes, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Muita gente essa semana mandou perguntas sobre caixa de redução, né? Até mandei uma mensagem lá na aba de comunidade, né? Não sei se é algum trabalho de faculdade, algum trabalho de escola técnica, profissionalizante aí, né? Foi 15 pessoas mandaram, né, perguntas diferentes aí sobre 15 pessoas diferentes mandando perguntas sobre o mesmo elemento, né? Então difícil de se falar desse elemento tecnicamente, né? Enfim, é curioso, tá bom? Então é isso, tá aí as dicas. Qualquer coisa, lembrando, até como eu tinha falado na aba comunidade, né? Cada vez mais está difícil gravar os vídeos, né? Então estou gravando no fim de semana e deixando eles distribuídos aí durante a semana. Então responder, muita gente manda obviamente os comentários ali no YouTube, mas se você quiser ter uma resposta mais rápida, manda lá no direct do Instagram. Nosso link do Instagram está aí na descrição, tá bom? Valeu!